Fala, meus amigos, tudo bem? Muito bom dia, vamos direto ao assunto. Se você for novo, se inscreva aqui no canal e bora falar de Corinthians. O técnico Dorival Júnior finaliza nesta quarta-feira, pela manhã, o último treino antes da partida contra o Racing, amanhã, lá no Estádio Centenário, em Montevidéu. Vamos falar também sobre o time, que deve ser bastante alternativo. E por último, vamos falar sobre dois novos contratados, dois reforços anunciados pela diretoria no dia de ontem. Eu sou Ivan Andrade, seja muito bem-vindo, você está no 12 em Campo. Se inscreva no canal, bora falar de Corinthians. Vambora! Minha gente, é o seguinte, Corinthians finaliza na manhã desta quarta-feira o último treino antes desse jogo contra o Racing. É um jogo bastante difícil, importante, difícil pela circunstância, né, pela situação que vive o Corinthians na Sul-Americana e pelo momento que o clube vive. Né? Em tese seria um jogo até fácil, um jogo até tranquilo, dada aí a fragilidade da equipe uruguaia, que não venceu ninguém, é a única equipe que ainda não venceu na Sul-Americana, entre os 28 participantes, é o único que não conseguiu vencer. O Racing tem 4 derrotas na competição, os 4 jogos que disputou perdeu, só fez 2 gols, levou 12, é um time bastante frágil, né? Mas o Corinthians vive um momento de muita oscilação e isso, claro, tende a dificultar. Dorival está finalizando na manhã desta quarta-feira esse último treino. E a tendência, meus amigos, é que o Dorival use um time bastante alternativo. De repente com Léo Maná, com João Pedro Choca, com Matheus Bidu ou Hugo na lateral esquerda, pode ser um Alex Santana no meio, ou um Charles, o Héctor Hernandes no ataque. Então teremos um time aí com bastante novidades, né, em relação à equipe considerada titular, se é que o Corinthians, neste momento, tem uma equipe titular. O Dorival tem rodado muito o time, tem preservado muitos jogadores, não terá o Memphis Depay, que sofreu uma pequena lesão ligamentar no tornozelo direito no treino da segunda-feira. Já foi confirmado que não viaja para o Uruguai e não se sabe nem se terá condições de jogar contra o Santos no próximo final de semana, né, no próximo domingo. Então, é um time que já não tem o Garro, não terá o Memphis, o Gustavo Henrique ainda segue se recuperando da cirurgia de hérnia inguinal. Então, é um time bastante modificado para este jogo. Repito que vale para o Corinthians a chance de sobreviver, a chance de se manter com esperanças de avançar aí a próxima fase da Sul-Americana. Tá? Atualmente o Corinthians tem 5 pontos ganhos, né? Uma distância aí de 5 pontos para a equipe do Huracan, que é o líder. Para ficar em primeiro e ir diretamente ali às oitavas de final, o Corinthians precisa vencer o Racing e depois o Huracan, ambos os jogos fora de casa. Tá? E ainda torcer por uma derrota do Huracan diante do América de Cali na próxima rodada. E na última rodada, ainda torcer por um empate ou uma derrota do América contra o Racing. Então, é uma combinação de resultados. Não é uma situação das mais fáceis para o Corinthians, porque não depende apenas dele, né? Tem que vencer, fazer o seu papel e, de preferência, por um bom saldo de gols. A diferença, acho que do Corinthians por Huracan, se eu não estou enganado, é de 8 saldo de gols, então é muita coisa, é muito difícil. Então o Dorival deve preservar muitos jogadores para o clássico contra o Santos e colocar em campo este time mais alternativo. Uma novidade pode ser o garoto Kaique, atacante de 21 anos, que foi campeão pelo Corinthians na Copa São Paulo de 2024. É um jogador que torcedor tem pedido, Dorival tem tomado um pouco de cuidado com os garotos da base, mas o Kaique tem grandes chances de pelo menos figurar na lista dos relacionados para essa viagem ao Uruguai. Viagem que acontece hoje, no período da tarde, tá? O Corinthians viaja no período da tarde, em voo fretado para Montevidéu. E o Kaique pode ser a novidade.
nessa lista dos relacionados. Não sei se começaria como titular, até acho que não, mas fica à disposição do Dorival para a partida contra o Racing. Vamos ver, o garoto tem talento, tem potencial e, claro, precisa também de uma oportunidade para mostrar aí ao torcedor se pode ou não se manter entre os titulares da equipe do Corinthians. Fechado? Bom, vamos falar sobre reforços, mas ainda não é reforço para jogar. O Corinthians anunciou ontem 2 novos reforços para a comissão técnica do Dorival Júnior. Tá? O Guilherme Lira e também o João Marcos Soares, que são analistas de desempenho. Eles estavam com o Dorival na seleção brasileira, tinham um vínculo com a seleção, desfizeram esse vínculo, né? Acertaram a sua situação com a CBF e já estão em São Paulo, já começaram os trabalhos com o Dorival para melhorar aí, quem sabe, o rendimento da equipe. Então, João Lira, né, o Lira e também, aliás, perdão, o Guilherme Lira e o João Marcos Soares, ambos novos integrantes da comissão técnica do Dorival Júnior. Claro que o torcedor espera reforços para o campo, para o gramado, e isso só poderá acontecer, e se acontecer, a partir do dia 10 de julho, quando a janela de transferências ela será aberta. E aí o Corinthians poderá ir ao mercado. Ou não, como diria Caetano Veloso, em busca de novos jogadores, novos reforços. Claro que existe uma expectativa muito grande de uma possível saída do Hugo Souza, né, que pode ser negociado com o Grupo City. Ainda o clube, obviamente, não confirma essas negociações, mas o Grupo City tem muito interesse no goleiro do Timão e a gente tem que aguardar aí o andamento, né, das coisas para saber se o Hugo vai ou não. O Corinthians quer aproximadamente 15 milhões de euros, uns 90 e tantos milhões de reais aí, para poder liberar o Hugo Souza. Né? Lembrando que o Corinthians pagou na casa dos 5 milhões de reais por 60% dos direitos econômicos do Hugo. E claro, se isso acontecer, o Corinthians irá ao mercado em busca também de um novo goleiro. Vamos aguardar. Essa janela ainda demora um pouquinho, é só a partir de 10 de julho, e aí sim a gente poderá saber o que o Corinthians vai fazer no mercado da bola. Eu volto no final da tarde, lá pelas 4 horas, com mais informações, e aí sim, já com possível lista dos relacionados, quem viaja, o provável time, tudo vai depender, evidentemente, do treino realizado na manhã desta quarta-feira. Legal? Deixa o like aqui no canal se você gostou do conteúdo, é muito importante. Se você for novo, seja sempre muito bem-vindo. Se inscreva e a gente se vê por aqui. Valeu? Grande abraço a todos, muito obrigado pela presença. Muito obrigado pela companhia e eu te espero logo mais, 4 da tarde, aqui no 12 em Campo. Valeu? Grande abraço a todos. Até mais. Tchau.